Fala galera, vamos continuar nosso estudo sobre o núcleo. O núcleo é onde está o material genético, né, das células eucarióticas, é claro. Né? Ele tem duas funções principais. Uma delas é ter a informação para a produção, né, para a síntese proteica, para a produção lá de proteínas, né, dessa associação entre DNA e o RNA. E isso é um conteúdo que se estuda no terceiro ano. Aqui no primeiro ano nós vamos ver a questão das divisões celulares. Como que um organismo parte de uma única célula para várias células. Tá? Existem dois tipos de divisões celulares e nessa aula eu vou tratar da divisão celular chamada mitose, que eu gosto de chamar de imitose. Por que imitose, professor? Porque na mitose uma célula vai dar origem a outra célula igual. E quando estou dizendo igual, com o mesmo número de cromossomos. Ela vai formar células com o mesmo número de cromossomos. Por exemplo, no nosso organismo, a nossa espécie aqui, nosso DNA é caracterizado por ter 46 cromossomos. Quando as nossas células fazem mitose, elas vão formar células, né, cópias também com 46 cromossomos. E essa divisão celular, ela tem etapas. Né? E são essas etapas que nós vamos ver agora aí na nossa aula de hoje. Então, vamos virar a página aí e bora lá. Então, galera, divisões celulares, processo biológico, pelo qual uma célula forma outra. E esse processo é comandado pelo DNA. Então aqui botei um exemplozinho, uma fotinho, né, um esquema. Aqui nós temos uma célula e aqui no final nós vamos resultar em duas células iguais. E o que nós vamos ver aqui são esses processos que estão acontecendo aqui com o DNA, com os cromossomos. Né? Toda a questão dos cromossomos irem se multiplicando, se organizando, para depois, enfim, a célula poder se dividir e tornar duas. Mas esse é o processo aí de divisão, em que uma célula vão virar duas células. Então hoje nós vamos tratar da divisão celular chamada de mitose. Processo de divisão celular em que uma célula dá origem a outra célula igual, certo? Com o mesmo número de cromossomos. Tá? Então botei bem vermelho e destacado aqui, ó, com o mesmo número de cromossomos. Tá? Imitose, está imitando a quantidade de cromossomos. Para que ela é importante? Para que esse processo de divisão celular é importante para os seres vivos? Para o crescimento, é assim que nós crescemos, né? As nossas células não vão simplesmente começar a esticar, elas vão aumentar em sua quantidade, no número de células. Como eu disse, nós vamos partir de uma única célula, para hoje nós estamos na casa de 3 trilhões de células. Então as células vão aumentando em quantidade. Para regeneração, né? Regeneração do tecido, né? Perdeu uma parte, isso eu não estou dizendo só na gente, né? Vamos pegar, por exemplo, aí nos répteis, na lagartixazinha mesmo, quando perde o rabinho lá, e o rabinho vai crescer de novo, né? Numa estrela do mar, quando perde lá um dos seus braços, vai crescer de novo. Isso é processo de divisão celular chamado de mitose, para regeneração. E para reprodução assexuada de organismos unicelulares. Né? Por exemplo, lá, bactérias, os procariontes, né? Eles não têm núcleo, mas eles têm material genético, então eles também fazem mitose. Eles se reproduzem sozinhos, em que a célula deles faz uma cópia de si mesma. São mitoses. Então, para reprodução assexuada, sem troca de células reprodutoras. Na nossa reprodução e dos outros animais, das plantas, ocorre um outro processo de divisão celular que vai ser da próxima aula. Tá? Então, reprodução. A reprodução pode ocorrer por mitose? Sim, nos seres unicelulares que se reproduzem de forma assexuada. Bom, as células possuem um ciclo, certo? Onde diferentes atividades são realizadas. Eu já tratei isso aí na aula anterior sobre cromatina e cromossomo, em que a cromatina é o chamado material genético, o DNA desorganizado, e a maior parte das células, esse material genético está aí desorganizado. Né?
E é quando, nessa maior parte desse ciclo, é quando a célula está aí na produção, né? A célula está produzindo proteínas, certo? Proteínas, que eu disse que era uma das funções do núcleo. Mas o que nos interessa hoje aqui é quando a célula vai se replicar, fazer uma réplica, né? Fazer cópias. Aí ela vai organizar o seu material genético em cromossomos. Então a gente vai tratar aqui do material genético organizado, na forma de cromossomos, né, no período em que a célula está então fazendo esse processo de duplicação, né? Então olha só, nós temos aqui uma célula, né, com material genético aqui, está representado aqui por 2 cromossomos, e aqui no final você vai ter então 2 células, aumentou a quantidade de células com o mesmo número de cromossomos, ó, igualzinho. O que nós vamos ver aqui são esses processos aqui agora, né, de duplicação de cromossomos, a organização deles e a separação, certo? Então nós temos aqui a duplicação e a questão aqui de separar esses cromossomos na quantidade igual para as células. É isso que nós vamos ver aqui, esse processo então, antes da mitose, a mitose, ok? Bom, antes de nós vermos então a mitose, que é quando a célula vai começar a fazer o processo de se separar, né, com o mesmo número de cromossomos, existe essa fase aqui chamada então de intérfase. A célula não está se dividindo ainda. Entretanto, existe uma intensa atividade para que seja feita a preparação. A célula, durante a intérfase, ela está se preparando para entrar em divisão celular, para entrar no processo da mitose. É isso que é a intérfase. O que é a intérfase? É o momento que precede, é o momento anterior à divisão celular. E ela é dividida em etapas, tá? Nós temos a etapa G1, a etapa S e a etapa G2. G vem da palavra gap, que significa intervalo, e S vem de síntese. Então no G1, tá? Na etapa G1, certo? Que a gente está vendo aqui, o G1, ok? Aqui, o G1, na preparação aqui, ela está no processo da célula em que ela está lá produzindo proteínas, né? Ela está produzindo lá proteínas. É isso que ela está fazendo. Tá? Que não é o que a gente vai estudar aqui. Essa produção proteica a gente estuda lá no terceirão. É o que eles estão vendo agora, certo? Então nesse intervalo aqui, desse ciclo celular, ela está na produção proteica. Na fase S, aqui sim, ocorre a replicação, né? Ou seja, a duplicação do DNA. Sendo, portanto, uma etapa importante para garantir a manutenção da quantidade de cromossomos após a divisão celular. Certo? Então nessa fase S aqui é onde o DNA vai ser duplicado, certo? Se eu tenho 2 cromossomos e eu quero continuar, né, depois de ter 2 células, cada uma com 2 cromossomos também, eu tenho que duplicar isso aqui. Esses 2 cromossomos vão ter que virar 4, né? Para depois dividir a célula, cada uma continuar com os mesmos 2 cromossomos. Então primeiro eu tenho que multiplicar, duplicar a quantidade de material genético que tem ali dentro. Aonde ocorre isso? Na fase S, na fase de síntese da intérfase, tá? Nessa segunda etapa do ciclo celular aqui. Okay? O material genético então ele é duplicado. Importante. Fase G2, que está no verdinho aqui, a célula vai certificar que o DNA está replicado, né, de forma correta. É onde a célula vai fazer os reparos, né? O DNA tem essa capacidade de fazer reparos, né? Para ver se está tudo certinho. Não, ó, tá tudo certinho, papapá, podemos mandar pau lá na divisão celular. Certo? Então, intérfase é o período que vai, antes, né, que vai vir antes ali, né, da divisão celular propriamente dita. É onde o material genético está se preparando, ele está se duplicando para que possa ocorrer a divisão celular. Ok? Vamos então agora ver as etapas da divisão celular. Ok? Bom, agora sim a gente vai ver então a mitose, né? As fases que ocorrem nessa divisão celular para formar células com o mesmo número de cromossomos. A primeira então se chama prófase. Vai ocorrer algumas funções aqui. A condensação do material genético, né? Ou seja, o DNA vai se condensar, né? Vai começar a se condensar
para virar cromossomo. Formação do áster, fibras formadas por microtúbulos. Centríolos migram para o polo da célula e degeneração da carioteca. Ok, tem todas as informações que estão aqui, ó, várias delas vocês já ouviram falar. Bom, então condensação do material genético, cromatina está virando cromossomo, material genético organizado. Expliquei isso lá em núcleo. Quando a célula vai se dividir, fica em cromossomo. Formação do áster. Gente, áster, a palavra áster quer dizer estrela. Tá? Áster. Que é essa estrutura que você está vendo aqui nesse primeiro desenho aqui, ó. Formação do áster. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. O áster. Formadas por microtúbulos. Ah, professor, já ouvi falar essa palavra microtúbulos, sim. Nas primeiras aulas sobre células, que eu passei lá sobre citoplasma, eu falei lá sobre os microtúbulos, né? E que os microtúbulos participam da divisão celular. Pois bem, você está vendo agora aí, ó. Então é a formação do áster, né? Centríolos, também tratei disso lá em citoplasma, né? Centríolos participam da movimentação celular e da divisão celular. Degeneração da carioteca. O que é carioteca? Você viu na última aula. É a membrana do núcleo. Essa membrana do núcleo aqui, ela vai se degenerar, ela vai se desmanchar para que os cromossomos possam ser deslocados. Essa estrutura aqui do áster, né, que é a união então dos centríolos, tá? A união dos centríolos com os microtúbulos, né? Os centríolos com os microtúbulos. São eles que vão fazer com que os cromossomos se desloquem para onde tem que ir na célula. Funciona que nem um guindaste, gurizada. Sabe esses guindastes que você vê no porto, né? Tem aqueles containers gigantescos, tem que vir o guindaste lá, pum, pegar e carregar eles, né? Para onde eles têm que ir. Essa formação áster e centríolos, né? A união aqui então de microtúbulos com centríolos, né, que vai formar essa estrutura aí do áster aí, tem essa função de guindaste, né, de mover os cromossomos na divisão celular. É essa que é a função, certo? Então o que ocorre na prófase? O material genético vai se organizando, se transformando em cromossomos. Vê que aqueles estão bem mais fininhos, aqueles já estão bem mais grossos, ó, bem mais condensados, né? Tá? E a formação dessa estrutura aqui, né, áster centríolos, que são os guindastes que vão fazer com que esses cromossomos fiquem ajeitadinhos no lugar que tem que ficar e que sejam separados depois. Funcionam como guindastes. E para que esses cromossomos possam ser mexidos lá dentro da célula, se locomover lá dentro da célula, esses guindastes precisam de espaço. Então tem que tirar a parede do núcleo, tem que tirar a carioteca, certo? Você vai olhando com calma. Acho que você pode voltar ao vídeo, mas tem que olhar o vídeo, né? Com calma. Segunda etapa, metáfase. Os cromossomos migram para o plano equatorial da célula. Professor, tá ficando difícil isso aí, hein? Cada cromossomo possui duas cromátides, professor, as quais se prendem ao microtúbulo por meio de uma região denominada cinetócoro. Meu professor! Nessa etapa, os cromossomos atingem seu maior grau de compactação. Nossa senhora, professor, isso é lacalha com a gente, né, professor? Você se acalme, você se acalme. Vamos lá. Nessa segunda etapa, então os cromossomos já estão bem condensados, agora já estão bem na sua forma mesmo de material genético organizado. Tá? Cada um deles, cada cromossomo vai ter duas cromátides, né, que a gente viu lá que são braços do cromossomo. São braços de cromossomo. Você viu lá na aula passada sobre o núcleo, mas eu vou voltar aqui, ó. Olha só. Você tem os cromossomos aqui, certo? Aqui e aqui. Tá? Tem um aqui e tem um aqui. O que vai acontecer com ele? Né? Eles vão ser duplicados. Tá vendo como agora aqui o vermelhinho já está com dois braços, ó, duas cromátides. E aqui o verdinho também, ó. Dois braços, duas cromátides. É isso que eu estou falando. Tá? Então o material genético se condensou,
E os cromossomos já estão duplicados com duas cromátides aqui, com dois braços. É isso que eu estou falando ali, galera. Aqui também, ó. Tá com os dois bracinhos, tudo duplicadinho aí. Essa região aqui, o cinetócoro, cara, é a regiãozinha, tá? É o lugar do cromossomo aonde o nosso guindaste, né? Onde o nosso guindaste vai se encaixar. Tem que ter um lugar ali para o guindaste vir e se acoplar, para ele poder, né? Lá no container também vai ter um lugar lá para ele se acoplar, né? Entendeu? É um lugar então para se acoplar, para se encaixar. É onde o nosso guindaste, o nosso áster, os nossos microtúbulos, eles vão se encaixar nos cromossomos, ok? Onde você viu falar ali em placa equatorial, o que é equador, cara? A linha do equador não é o meio, não é o centro lá que divide lá o nosso globo, lá essa linha imaginária, né, que passa ali pelo país do Equador, ali para a linha do Equador. Então equatorial é centro, cara. É isso. Então, ó, os cromossomos saíram, né? Estavam espalhados e agora, aqui na metáfase, eles estão organizados. Então, em metáfase, cromossomos vão se tornar, então, seu maior grau de condensação, vão estar bem condensados, bem organizados já. Os microtúbulos, né, o nosso guindaste, esse conjunto de centríolos e microtúbulos, que dá essa forma estrelada que a gente chama de áster, vão se encaixar nos cromossomos. Esses cromossomos já vão estar então duplicados, né? Já vão ter os dois braços, já vão estar duplicados e já vão estar organizados aqui no centro. Ok? Legal. Próxima fase, anáfase, onde vai ocorrer a separação dos centrômeros, deslocando cada cromossomo para o polo da célula. Então, os cromossomos, eles são unidos no centro, né? Tem um centrômero, você viu isso na aula do núcleo, se você não viu, você vai ver. Tá? Os cromossomos estão unidos ali, né? Pelo centro, estão lá grudadinhos. Nessa fase aqui, então, chamada de anáfase, eles vão ser separados, estão lá juntinhos e pum, o guindaste vai começar a puxar um para cada lado. Certo? Vai ser puxado um para cada lado. Porque esse cromossomo foi duplicado. Então vai um para uma célula e outro para outra célula. Essa é a função da mitose. Duplicar os cromossomos para poder duplicar a célula e ter a mesma quantidade de cromossomos. Então o que ocorre na anáfase é a separação dos cromossomos. O guindaste começa a puxar eles. Ok? Telófase e citocinese, né? Os cromossomos se descondensam, ou seja, eles começam a voltar ao estágio de cromatina, né? Tá aqui. E a carioteca vai se reestruturar, ou seja, vai formar de novo aqui a parede, né, do núcleo, a carioteca. Ok? E a citocinese, então, aqui você vê, ó, a célula como um todo vai começar a... Essa célula que está com dois DNAs ali dentro, ela vai começar a romper ali para se dividir. E a divisão é centrípeta, quer dizer que é de fora para dentro, né? A força que é exercida sobre a membrana é uma força que vem daqui de fora, né? De fora para dentro. Ela vai fazendo, vem apertando aqui e ela se rompe, separa. Certo? Alguns detalhezinhos aqui, ó, sobre mitose vegetal, né? Tem só alguns detalhezinhos diferentes aqui, ó. Ela é chamada anastral, que quer dizer que ela não forma o áster. Isso porque as células vegetais não possuem centríolos, elas têm outros mecanismos então para que esses cromossomos sejam deslocados. E essa separação, a citocinese, ela é centrífuga. Ela é de dentro para fora, né? Nós vimos na célula animal, agora nós que a célula faz isso aqui, né? Que a pressão vem de fora para dentro e ela se rompe. Na célula vegetal, como você já estudou, ela tem duas membranas, tem a parede celular por fora. Então essa força é mais difícil, então ela se rompe de dentro para fora, tá? Ela vem de dentro para fora para se separar, é o contrário, tá? Então, ó, de dentro para fora.
Por quê? Porque tem uma parede celular. Aqui eu botei uma animaçãozinha para a gente ver. Então a mitose, né, o processo aí do ciclo celular chamado mitose. Tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase, menor período da célula. Então os cromossomos aqui, né, já estão aí, né, duplicados. Olha aqui o áster se formando, certo? Conjunto de centríolos e microtúbulos. Eles vão começar então a se deslocar e a se ligar nas regiões lá dos cromossomos, nos cinetócoros. Começam a se ligar, a carioteca já se desmanchou. Tá aí, ó, cinetócoros. Tá em inglês aí, né, galera? Aí, essa é a prófase, agora vai para a metáfase, na placa equatorial, ó, a placa equatorial, né? E vem para a anáfase, que é a separação, onde eles vão ser separados. E a telófase, de fora para dentro, né? Fazendo aí a separação da célula. Certo, galerinha? O material vai se descondensar, vai se formar a carioteca novamente. Tá? E aí nós vamos resultar em duas células com a mesma quantidade de material genético. Ok? Aqui, ó, a visão de microscopia real agora de célula. Material genético desorganizado. Aqui está bem acelerado, né, gente? Ó, o material genético vai começar a se organizar, a carioteca já foi embora. Ó, já viraram cromossomos, já se organizaram, ó, já se separaram e já resultou em duas células, certo? Então vou voltar aqui de novo. Então na prófase, o material genético já está ali, né, virando em cromossomos, o material genético já foi duplicado e já está com duas cromátides, já está duplicado, ok? Formação do conjunto centríolos e microtúbulos, dando origem a essa estrutura, esse guindastre chamado áster. A carioteca que vai ser degenerada também. Tá? Então isso é a prófase. Né? O material genético já foi, ó, a carioteca já foi, certo? Então deixa eu dar um pause aqui, né? Então lá na intérfase, no primeiro, o material genético foi duplicado. Né? Esses cromossomos já estão duplicados, eles eram só um assim, e eles se tornaram duplicados. Ok? Se tornaram duplicados, lá na intérfase. Começou a prófase, começou toda essa questão de organizar, de destruir a carioteca, de organizar o áster, né, o nosso guindaste, aí já está na prófase. Ele já está lá preparando, né, locomovendo lá, ajeitando os cromossomos para o processo de divisão. Na metáfase, esses cromossomos já totalmente condensados já estão lá no centro da célula, na placa equatorial. E na anáfase, vai se romper o centrômero e essas células, então, esses cromossomos vai metade para cada célula. Vai voltar para o polo da célula. E aí começa então o processo aí de telófase e citocinese, em que a célula, como um todo, volta ao seu estágio normal. O material genético vai se descondensar, vai voltar ao estágio de cromatina. A carioteca vai ser formada novamente e uma célula virou duas. Certo? Certo, gurizada? Então esse primeiro processo de divisão celular, mitose, para que serve? Né? Para crescimento, né, do organismo, para a formação de novas células, para regeneração e para reprodução assexuada, aquelas sem células reprodutoras. Ok?
a primeira etapa ali, a intérfase, né? O que vem antes da divisão celular, que é a preparação do material genético, a sua duplicação, né? Vai duplicar a quantidade de cromossomos. E depois, essas etapas aí que nós vimos aí, a prófase, né? Que é a formação do nosso guindaste lá, né? Do nosso áster, se ligando aos cromossomos. Na metáfase, os cromossomos são organizados lá no centro da célula, e na anáfase eles são separados. E por fim, telófase e citocinese, a divisão da célula e a desorganização do material genético. E nós temos duas células com o mesmo número de cromossomos. Assiste a aula com calma, valeu? E até a próxima aí, gurizadinha. Isso aí.